Aí nós temos o seguinte, o nosso DNA, ele pode ser encontrado de duas formas na nossa célula. Ele pode estar solto, como uma fita dupla hélice, né? Que ele é enroladinho, tá? Olha como eu desenho bem. Ou ele pode estar agrupadinho. Quando ele tá agrupadinho, ele fica parecendo até um X, sabe? Quando ele tá agrupadinho, ele está como cromossomo, tá? As duas coisas são DNA, não tem diferença nenhuma. Assim, quando ele tá abertinho, é quando a célula não tá se dividindo. Só que para a célula poder se dividir, imagina se o DNA tivesse todo desenrolado. A chance de acontecer algum erro seria muito grande. Então, o que a célula faz? Agrupa, isso, tá? E forma os cromossomos, porque daí fica fácil, ela duplica todos eles, então de 46 ela faz vezes 2, e aí divide depois disso, tá? Depois ela divide ao meio, certo? Então, é muito mais fácil ela controlar a divisão se os novelos estiverem enrolados do que desenrolados, tá? Vamos pensar em novelo de lã, que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Tudo bem. A síndrome de Down, ela é um erro cromossomial. A pessoa tem um cromossomo inteiro a mais, tá? Pode ser síndrome de Down mosaico ou não, vai depender do momento em que houve o erro genético, o erro genético na divisão celular. Se foi antes da fecundação, não é mosaico. Se foi depois, é mosaico, tá? Só que esse DNA enroladinho, cada trecho dessa dupla hélice é chamado de gene. Então, esse trechinho aqui é um gene, esse trechinho aqui é outro gene, e assim por diante. A hora que se agrupa, esse trechinho pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui. Por isso que eles falam que às vezes foi num braço, determinado braço do DNA, tá? Então, quando a gente tem um erro só no gene, é um erro pequeno e geralmente bem menos grave do que um erro cromossomial, tá? Porque quando a gente tem o erro do gene, a gente tem lá os 2 cromossomos, né, de cada parzinho, só que só um ali vai estar com um errinho. Então, todas as células da pessoa, ou não, se ela for mosaico, terão um erro só nesse pedacinho, não no cromossomo inteiro, tá? O tempo inteiro ocorrem erros genéticos na hora da divisão celular, o tempo inteiro. Alguns erros são prejudiciais e outros não fazem diferença, porque tem todas as outras células sem erro, tá? Quando a gente tem um erro no nosso DNA, que é um erro não conhecido pela medicina, um erro ali no nosso gene, que não é conhecido pela medicina, tem que investigar o pai e a mãe. Se o pai e a mãe, ou só o pai ou só a mãe, tiverem esse erro e não apresentarem sintoma nenhum, é sinal que o filho, logicamente vai herdar o erro, né, do pai ou da mãe, só que não faz diferença. Então, foi um erro que foi achado, mas não é o causador do problema da criança, do indivíduo, tá? Agora, se a mãe não tem o erro, o pai não tem o erro e a criança tem o erro e ela tem várias características diferentes de uma criança típica, provavelmente é esse erro aí que está causando tudo isso, tá? Por isso que a médica explicou que precisa estudar a mãe e estudar o pai. Se os dois não tiverem o erro e a criança tem o erro, significa que esse erro é o provável causador de todas aquelas características de atraso, enfim, fenotípicas, né, que é quando características físicas, tá? Por exemplo, o que é característica fenotípica da síndrome de Down? Os olhos amendoados, mais separados um do outro, a língua um pouco maior, mais protusa, então por isso que ela é para fora. Ela tem várias características fenotípicas. Fenotípicas é quando ela acomete o corpo do indivíduo, tá?